De 2014 a 2018, foram registrados pelo Sistema de Informações Criminais, em média, 12 mil casos de furtos e roubos a casas e condomínios por ano. O que é pior, isso só no estado de São Paulo. E apesar de 2019 ter apresentado redução dos seus números, em 2020 esses números voltaram a crescer. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta importante para a proteção de casas e condomínios. A gente vai falar de arquitetura segura com Percival Barbosa. Seja muito bem-vindo ao programa Passo para Frente. Vamos falar de inovação. Fica com a gente. Muito grande estar aqui com esse cara que é um papo no assunto, que sabe tudo do assunto, é uma oportunidade muito grande para qualquer um de nós aprender. Percival, seja muito bem-vindo. Tá? A gente está aqui no programa Passo para Frente, a gente vai falar de arquitetura segura, um cara que mais sabe disso. Não tem como pensar em arquitetura segura sem pensar em Percival Barbosa. Seja muito bem-vindo. Vamos começar esse bate-papo, essa conversa e essa aula para quem quer entender o que é arquitetura segura. Bom, na verdade, Tarcísio, eu agradeço muito as tuas palavras e a satisfação é minha de estar aqui, porque participar de um diálogo com você, seja aqui no ar ou seja fora do ar, é sempre muito bom. Muito obrigado. Muito bom, é um prazer, tá certo? Ter você como referência e ter você como alguém que me convidou a participar desse programa me parece ser uma honra imensurável. Não, obrigado, muito obrigado. Agradeço as tuas palavras e as do Christian também. O Christian é um outro grande amigo nosso, um sujeito muito inovador, muito ativo e uma referência para nós aqui nesse mercado. Você troca um cartão profissional com ele e você corre o risco de ganhar um grande amigo. Se você for bom, exatamente correto, você ganha. Você corre o risco de ganhar um grande amigo. Então, vamos começar no assunto, vamos começar a nossa aula, a sua aula, em relação a segurança, arquitetura segura. Tá? E eu vou compartilhar aqui, vamos compartilhar uma apresentação, um material, um conteúdo que é importante que a gente compartilhe, para a gente começar a entender um pouco de arquitetura segura. A gente fala muito de tecnologia, fala muito de software, equipamentos, câmeras, monitoramento, tudo. Mas a gente escuta falar muito pouco em arquitetura segura. O que é arquitetura segura? Bom, tornando curta uma história que pode ser muito longa, tá certo? É só a gente imaginar lá nos primórdios da humanidade, tá certo? Desde que o homem foi procurar uma caverna para se abrigar e acender uma fogueira na entrada da caverna para se proteger de animais selvagens e de inimigos, a arquitetura é proteção, tá certo? Então, depois o homem aprendeu a construir, né? E a primeira construção que ele fez foi um abrigo, né? Para ele ser abrigado. Então, a arquitetura está muito ligada à proteção das pessoas, tá? Isso, obviamente, evoluiu ao longo do tempo, né? Estamos falando dos primórdios da humanidade, mas isso evoluiu ao longo do tempo e nunca perdeu essa característica, tá certo? Sempre uma construção é para abrigar, para proteger, tá certo? Então, esse é um conceito fundamental. Isso evoluiu ao longo nós vamos conversar aqui, mas isso evoluiu ao longo do tempo e continua evoluindo, sim, tá certo? Em dois aspectos. Um aspecto, a própria arquitetura evolui em si, né? Os materiais, os métodos estruturais, a arquitetura evolui a própria tecnologia da construção, como também a tecnologia ou o know-how do uso desse abrigo, vamos dizer assim. Tá? Então, podemos retomar
a evolução de pilares, colunas, né? Vigas, arcos, tudo isso permitiu que a arquitetura evoluísse, tá? na sua intrinsecamente, né? E que fornecesse abrigo e proteção de outras formas. Não é mais uma caverna, tá certo? Agora estamos falando de edifícios e outros tipos de construção, e até de não construção, como praças, como espaços públicos e etc. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria, primeiro, passar um videozinho. Quando a gente fala de passado, conexão com o presente, eu quero passar um vídeo que você tinha 16 anos, não, 14 anos atrás, né? Foi 14 anos atrás. Vamos assistir esse vídeo e vamos voltar para a gente fazer essa conexão entre o passado e o presente, né? Passado recente, 14 anos, mas que muita coisa mudou. Os assaltos a condomínios aumentaram no fim de 2004. Nos últimos 2 anos, foram 100 arrastões a prédios só de São Paulo. Segundo as empresas de vigilância, a maioria das invasões a condomínios na cidade é pela frente. O maior cuidado tem que estar na porta da rua. 2 portões na entrada, cerca elétrica, sensor infravermelho, câmera interna e guarita blindada protegem moradores e funcionários deste prédio. O principal ponto aqui é que o porteiro está protegido dentro de uma cabine blindada que tem a visão completa da rua e também do prédio através das câmeras do sistema de televisão. Essa proteção ao porteiro garante que os sistemas de segurança são acionados quando de uma emergência. O medo do crime fez os moradores exigirem segurança. Muita gente não quis se mudar para cá enquanto não tivesse todo implementado esse projeto que foi feito pelo seu Percival. Os equipamentos cada vez têm mais tecnologia incorporada e cada vez estão ficando mais baratos. Nós trabalhamos com medidas preventivas, que previnem o crime. E essa prevenção traz tranquilidade. E é isso que as pessoas têm comprado ultimamente, e por isso o crescimento desse mercado. Especialistas alertam que tão importante quanto os equipamentos é o preparo dos funcionários. É preciso que haja seleção de pessoal, preparação constante do pessoal, conscientização dos condôminos, para que os condôminos obedeçam às determinações que são impostas pelos funcionários a bem da sua segurança. Na Grande São Paulo são 32 mil condomínios, 27 mil só na capital paulista. Mais de 100 pessoas já foram presas pela polícia, mas ainda há várias quadrilhas atuando. Eric Klein de São Paulo para o Cultura à Noite. A gente assistir esse vídeo, vendo o que mudou, vendo o cenário, você garotinho ainda, né? Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta, uma coisa importante. Quem é o Percival? Vamos contextualizar aqui na apresentação. Bom, eu sou um arquiteto de formação, tá certo? Eu me formei em 85, né? 1985. E esses dados que estão aqui, essas informações, são apenas sobre a minha carreira na área de segurança, tá? Que começou por um acaso, viu, Tarcísio? Porque eu já fiz uma série de outras coisas, de outros empreendimentos, que não vem ao caso aqui, mas numa certa época eu procurei um amigo meu, que era meu fornecedor, inclusive, em outro negócio que eu tinha, que tinha uma integradora de segurança. E conversando com ele e tal, eu tinha vendido uma empresa, estava procurando um novo negócio para trabalhar, e ele me disse, olha, você não quer atender condomínios nessa área de segurança? Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Ele falou, não, mas você como arquiteto, eu tenho certeza que você vai fazer, porque arquitetos são talhados para tratar de segurança. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Nunca ouvi falar na faculdade, em nenhum lugar. O fato é que eu topei a parada, ele me deu um cartãozinho de apresentação da empresa dele, eu não tinha nem vínculo empregatício, nada disso, fui por minha conta e risco, e comecei a trabalhar nessa área. Não foi o Christian, não, né? Não foi quem? O Christian. Não foi o Christian, porque eu acho que o Christian, nessa época, ele era bebê. Eu acho que ele estava no berço, no colo da mãe dele, eu acho.
Do jeito que empreendedor é capaz de ele ter te dado um cartãozinho ainda no colo da Bom, banana. é capaz de ter escorregado o cartãozinho do Christian. Mas vamos lá, o desculpa a mas- brincadeira, vamos lá. não, mas é válido. Mas você sabe que aí aconteceu isso. Eu, a partir vamos dizer, desse impulso, na verdade, ele se chama Walter Ribeiro, e a integradora dele na época se chamava Lince, né? Ele me deu um cartão da Lince e eu comecei a visitar condomínios e administradoras para tratar de segurança, né? E aí eu descobri que a arquitetura era fundamental para a segurança, como ele mesmo tinha me dito, porque a arquitetura fornece, é a base primária da segurança. Todo o resto se desenvolve a partir disso. E aí, esse meu trabalho profissional, isso fazem 19 anos, quase 20 anos, essas foram as minhas realizações nessa época, né? Nesse período, né? Já executei esse número de contratos e atendi esses tipos de empresas e de condomínios, fazendo esses tipos de serviço. Então, a gente vai da análise de vulnerabilidades até a implementação dos projetos mesmo, né? O acompanhamento da obra, o acompanhamento até que a coisa esteja funcionando. E, às vezes, chegamos até o treinamento de funcionários a escrever procedimentos e etc. Né? Percival, nesse slide que eu vi da tua apresentação, o que é mais importante em relação? Lógico, a gente trabalha para proteção, né? Desde os primórdios, como você mostrou, desde a época das cavernas, era a proteção contra o risco, né? No caso, hoje, o risco maior, antigamente eram os animais, hoje é o crime. Vamos lá, o que você, nesse cenário todo, são os fatores mais importantes? Quando a gente está trabalhando com isso, a gente tem que ter em mente alguns conceitos. Né? O primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é o conceito da existência de um crime. E um crime só existe quando essas três condições são satisfeitas, né? Ou seja, a pessoa tem um motivo para cometer, tem um meio para cometer o crime e tem a oportunidade. Tá? Então, resumindo isso, tá? Tem vasta literatura, vasta teoria sobre isso, mas resumindo é isso. São três condições para que ocorra um crime. Tá? Quando você fala de arquitetura, você está lidando com a oportunidade do crime. Quando a gente fala em arquitetura, tecnologia, etc., é fácil resumir isso para que qualquer um entenda. É você deixar a porta aberta, por exemplo. Tá certo? Você deixando a porta aberta, você está facilitando a oportunidade da ocorrência de um crime. A gente tem pouco controle sobre os motivos, né, que levam uma pessoa a cometer o crime, são diversos, desde financeiros até a psicologia da própria pessoa, a disposição da própria pessoa. A gente tem pouco controle sobre os meios que a pessoa pode usar para cometer um crime, que são armas, ferramentas, né, força, posição, ou seja, ele tem uma posição em que ele pode permitir um acesso, pode permitir uma oportunidade, né? Ou ele tem a informação, tá certo? Ou ele tem financiamento também, né? São meios de cometer crime, e aí as organizações criminosas aí têm o financiamento para fazer isso, né? Certo. Mas quando a gente fala, isso são situações sobre as quais a segurança privada, por exemplo, ela tem pouca possibilidade de ação. Nossa ação é mais voltada realmente para reduzir as oportunidades, para proteger. Tá certo? E aí entram a arquitetura, a tecnologia, pessoas, a organização, as vulnerabilidades, o tempo e o local. Tá certo? São Posso fazer uma parte que eu achei dúvida. interessante? Uma vez eu fui na casa de um amigo, não tinha intimidade com ele, porque foi pegar uma coisa para um primo que eu estava passando perto. Ele falou, cara, faz o favor, passa na casa de um amigo meu
e pega, ele estava de mudança, pega para mim. E eu fui com meu filho era pequeno e a parte da entrada da casa era muito mal cuidada, muito mal cuidada. E quando a gente entrou na casa, no primeiro momento a gente achou, caramba, cara, tá mal cuidada a casa dele, a gente chamou atenção, né? Só que quando a gente entrou da porta para dentro, a casa era linda. A parte de trás tinha piscina, tinha uma infra maravilhosa, tinha churrasqueira, tinha tudo. E quando a gente foi embora, meu filho chamou atenção e falou assim, meu filho tinha uns 5, 6 anos, sei lá, talvez menos. Ele falou, pai, ele é esperto, né? Eu falei, por quê? Ninguém acha que ele é rico. Então, assim, achei interessantíssimo. Eu falei, isso é uma forma de arquitetura segura? De uma maneira barata? A gente vai entrar na questão um pouco mais profunda da arquitetura. Mas é mais ou menos isso. A arquitetura, além da proteção, ela significa. Uhum. Ela te passa uma mensagem. Exato. Que te leva a um tipo de pensamento, a um tipo de comportamento. Tá certo? E a arquitetura da segurança, ela parte desse princípio, que é possível desenhar o espaço, desenhar o ambiente de forma a induzir comportamentos. Exato, é isso que é bacana, é isso que eu falo. Essa a ideia. Uma coisa tem tecnologia, sem ciência, outra é simplesmente só não chamar atenção e o outro é com ciência, né? Um fato importante disso que você citou é que essa experiência, você não é nenhum técnico em arquitetura, mas você tem a experiência cotidiana, a tal da sensação da segurança, indo na casa do seu amigo, indo no prédio X, Y, indo no estádio de futebol, indo num teatro, não é? Você tem a sensação de segurança no lugar que você está e muitas vezes você não sabe por quê, mas é uma experiência cotidiana, porque a arquitetura significa coisas. Exato. Para você. Exato. Tá certo? Eu sempre digo que a segurança é uma condição existente. Quer ela tenha sido pensada ou não, ela existe porque ela existe. E você pode usar a condição da arquitetura a seu favor, para sua proteção. Foi o que fez aqui, essa figura aqui que está no ar, é um diagrama da Batalha de Leônidas, né? Aí fazendo referência ao Cristo de novo, e os 300 guerreiros do Leônidas contra os persas. Né? Diz a lenda, esses números variam conforme a fonte, que 300 persas, né, conseguiram, tá certo, deter um exército de 300 espartanos conseguiram deter um exército persa de 5.000 homens. Né? Por que isso? Porque Leônidas, que comandava os espartanos, conseguiu levar essa batalha para um campo onde ele tinha condição de defesa com poucos homens. O tal do desfiladeiro das Termópilas. Era uma passagem que não passava, sei lá, duas carroças paralelas ao mesmo tempo. Então, ele, com 300 homens, conseguiu reter 5.000. Bacana. Tá? Porque ele levou a batalha para esse lugar. Ele, por uma ação de inteligência, ele conseguiu levar os persas para esse campo. Então, ele usou, vamos dizer assim, a paisagem, né? A arquitetura local, né? A arquitetura local para a sua defesa, para a sua proteção. Foi isso que ele fez. E é famoso, ele venceu a batalha, tá certo? E a arquitetura aqui, um outro exemplo, que a arquitetura tem uma característica importante. Né? Ela não descansa, ela não precisa descansar. Uma vez construída, ela existe, tá certo? Exceto alguma manutenção, que é muito pouca que ela recebe em comparação a outros tipos de sistemas, né? Mas ela não descansa, ela não reclama, é inerte. Ela cumpre exatamente as funções para a qual ela está projetada, exatamente. Tá certo? Se você projeta a altura de um muro com 3 metros, vamos supor, tá certo? Você tem certeza que nenhuma pessoa incapaz de pular 3 metros vai pular aquele muro. Então,
É absolutamente certo isso. Uhum. Tá certo? Ela cumpre exatamente para que ela foi projetada. Ela não depende de operação, ela simplesmente existe e fica, tá certo? E é durável, dura muito tempo. Um exemplo aqui é o Muro das Lamentações, que é um muro que foi do castelo Que muito antiga, que ainda existe. Né? As pirâmides pode ser outro exemplo. Né? São coisas muito antigas que ainda existem e funcionam para aquilo que elas foram projetadas. Né? As pirâmides ainda guardam lá os sarcófagos, as câmeras, onde estão os sarcófagos dos reis do Egito. eu queria te fazer uma pergunta, por exemplo, no universo, por exemplo, se a gente olha esse muro, da mesma forma que a gente vê a solidez, a gente consegue visualizar o quão difícil, o quão trabalhoso foi construí-lo, né? Principalmente naquela época. Sim. A gente vê blocos sobre blocos, imagina, não tinha guindaste, como é que era feito isso. Mas a gente vê uma coisa muito, muito significativa, porque quão acertada foi, né? Quando feita de maneira bem pensada, bem executada, bem projetada e bem planejada, ela é eficaz por toda uma vida muito longa, né? E aí a pergunta que eu te faço, eu vejo algumas situações que a gente pode ver em matérias de jornal de prédios novos que já foram invadidos várias vezes, que tinham uma arquitetura maravilhosa, entre aspas, né? Bonita, bela, né? Plasticamente falando, esteticamente falando, mas que se mostrou totalmente ineficaz para promover a solução. Então, eu queria que você pontuasse, acho que é importante. É caro ter uma arquitetura segura? Quebra um pouco esse paradigma, explica para a gente o que, na tua experiência, quais são os principais erros, quais são as principais compreensões erradas do que a arquitetura segura pode ajudar na promoção da segurança. Então, esse slide, por exemplo, ele representa um estereótipo, né? Que a gente tem da arquitetura, dos arquitetos, que são, vamos dizer, visionários, sonhadores, tá certo? Que vão desenhar coisas muito bonitas, etc., e que às vezes não têm um uso muito adequado, tá certo? Então, se coloca muito a questão vamos dizer, da arquitetura ser apenas desenho, apenas forma. Uhum. Né? E não é isso, tá certo? Né? Ela volta sempre aos primórdios da proteção, né? Da proteção das pessoas, dos indivíduos, né? E das coisas, tá certo? Então, aqui, um desenho que contrasta, mas são épocas diferentes, evidente, tá certo? Mas é para quebrar esse paradigma de que a arquitetura é só a beleza, só o desenho, é um sonho, sabe? Não é. A arquitetura é uma coisa muito prática. Mas a pergunta, por exemplo, você consegue implementar uma proteção, lógico, fazendo paralelo de um castelo, mas num prédio antigo, mudando a arquitetura, com pequenas mudanças você consegue mudar, você consegue melhorar, ou você entende que prédios antigos acabam sendo o maior desafio? Você já tem um histórico, tem um case bacana, de repente, num prédio antigo que você simplesmente reposicionou um acesso ou mudou uma portaria de uma maneira mais simples ou fez isolou o porteiro no lugar mais seguro que promoveu a segurança? Existem casos e casos, tá certo? Mas o que acontece, isso é uma outra coisa também boa de falar, para quem está ouvindo a gente, é que a arquitetura ela não é dissociada da tecnologia. Uhum. Tá certo? Na verdade, ela fornece a base para a tecnologia funcionar. Tá certo? Você tem muita tecnologia num iPhone, mas sem o aparelho, o iPhone, ele não funciona nenhuma tecnologia, porque ela não tem onde operar. Tá certo? Ela precisa do aparelho físico, né? Do iPhone construído, desenhado, fácil de usar, fácil de carregar, para que a tecnologia possa ser embutida nele. Uhum. Né? Então, aqui ocorre a mesma coisa. Quando você... O que eu tenho... A gente vai entrar nisso depois, mas existe uma evolução. A arquitetura, por ela ser durável, né, como a gente comentou antes, é a grande vantagem da arquitetura, mas também é a desvantagem. É difícil mudá-la. Vem aqui. Tá certo? É difícil mudá-la.
Vou para aquele slide quando você falar. Isso, é difícil mudar, tá? Então, quando você falou em um condomínio, um prédio antigo, geralmente a gente faz o que é possível fazer, tá? Combinando aí, como você mesmo descreveu nas suas próprias palavras, né? Você mudou alguma coisa, posicionou o porteiro de forma diferente, deu para ele um botão de pânico, tal, então você compôs uma nova situação que dá mais segurança para aquele prédio. Acabou de descrever exatamente o que a gente faz. Então a gente entra naquele ponto Isso. dos pontos chaves, né? Dos pontos estruturais. Isso. Aí a evolução, vamos dizer, do conhecimento arquitetônico, do estudo da arquitetura, e dessa, vamos dizer, essas características de proteção que a arquitetura tem, se você voltar no slide anterior, aqui. O que aconteceu? A partir de uma certa época, né, isso nos Estados Unidos da América fazem coisa de 30 anos, mais ou menos, tá certo? Eles começaram a sistematizar o estudo da arquitetura, tá certo? Para a segurança. Isso virou a tal da sigla CPTED, que é Crime Prevention Through Environmental Design, né? É uma palavra muito chata, muito ruim de falar, inclusive. Eu prefiro traduzir como desenho contra o crime. Mas as pessoas, os técnicos, né, os arquitetos e outros técnicos, é uma coisa multidisciplinar, começou a sistematizar esse estudo da arquitetura. E eles chegaram a 4 fundamentos, tá? Que são esses daqui. Voltando uma aqui. Ou seja, o maior número, que os espaços possam ser vistos, observados pelo maior número de pessoas usuárias legítimas daquele espaço. Certo. Ou seja, evitar que existam espaços em que ninguém olhe, evitar espaços becos, né? Esquinas que ninguém consegue enxergar do outro lado. Por quê? Porque esse é um conceito fundamental. Ver e ser visto. A visibilidade. Tá certo? E quando a gente for falar de condomínios, a gente vai ver que isso é aplicável basicamente no negócio. Tá? Por quê? Porque ser visto limita a possibilidade de um agressor. Porque se ele achar que ele pode ser visto, ele tem a ação dele limitada. Tá certo? As câmeras, eventualmente, cumprem essa função. Tá certo? Um espaço que está monitorado. Tá? Mas se parte do princípio que você tem que ter a vigilância natural, você deve promover a vigilância natural no desenho. Certo. Tá? Vamos lá. E aí complementa-se com tecnologia, tá certo? O segundo é o controle de acesso natural, ou seja, você diferencia claramente o que é público e o que é privado, tá certo? Ou seja, qual é a fronteira, tá certo? Qual é o limite, qual é o perímetro, e a partir daí você direciona as pessoas para locais onde a identificação e reconhecimento seja facilitado. Tá certo? Voltando lá na questão do Leônidas, lá contra os persas, ele conduziu a batalha para um lugar que o espaço de passagem era muito restrito. Então, ele podia controlar aquele espaço. Tá? Então, ele podia controlar o espaço porque ele restringiu o espaço. Tá? Se você aplicar esses conceitos aqui num castelo medieval, você vai ver que eles estão aplicados aqui. Tá? Então, você tem, por exemplo, a vigilância natural, tá certo? Como o espaço em torno do castelo é aberto,
você consegue enxergar alguém se aproximando, como tem aqui no canto à esquerda, tem um sujeitinho aqui, se aproximando do castelo. E você tem a vantagem de ver a pessoa e de saber identificar qual a intenção dessa pessoa. Você tem pontos de vigilância, tudo falando de visibilidade, né? Uhum. Você tem pontos de vigilância adiantados do perímetro para que você consiga enxergar 180 graus ou mais. Então, cada torre de vigilância dessa, ela enxerga quase toda a volta em torno do castelo. Tá certo? Você tem barreiras, né, que retardam eventual agressão. Você tem um fosso de água, tá certo? Você tem um muro alto, tá certo? Você tem possibilidade de reação a partir do lugar protegido, que são as seteiras, né? Você consegue reagir a uma agressão de um lugar protegido, tá certo? A arquitetura protege você. Você tem a restrição do acesso por uma única passagem, né? Que é essa ponte aqui sobre o fosso. E você tem a tecnologia, no caso da época, do controle de acesso das pontes elevadiças, né? E etc. Então, a área de entrada ela é bem definida, né? Se você olhar o Castelo de longe, você sabe por onde você vai entrar. Ou seja, um comportamento está determinado. Qualquer outra... se você quiser entrar por qualquer outro local, é estranho. Não é normal. Então, é um comportamento que vai ser notado. Se você quiser entrar nesse castelo, você vai ter que atravessar essa pontezinha aqui. Não tem outro jeito. Entendeu? Então, esses conceitos aplicados são perfeitamente aplicáveis num castelo medieval, como num prédio hoje, num condomínio. É a Hoje, mesma de maneira coisa. mais fácil, porque você tem tecnologia, você tem todas Isso. as inovações do segmento que não Então, para de evoluir. Então, hoje tudo mudou, a gente não tem mais fossos de água, etc., tá certo? Mas nós temos tecnologias e outros meios que suprem essa necessidade de você notar e você retardar eventuais ações agressivas. Eu vejo uma coisa aqui no Canadá, a gente não tem no Canadá o nível de violência que a gente tem no Brasil e outros países do mundo. Mas eu vejo aqui no Canadá, aqui não tem muro, não tem cerca, as pessoas deixam as portas abertas. Eu vejo casas, a gente estava na semana do Halloween, a gente vai nas casas, e eu vejo muito arquitetura segura, eu lembrei muito de você, porque existem casas que tem aquela janela enorme virada para a rua, onde você vê tudo que tem na casa da pessoa. Tudo, absolutamente tudo. Isso. Em áreas de passagem. Existem diversos estudos, Tarcísio, inclusive dessa organização, SEPTED, né, americana, em que estudo com criminosos, com agressores, a preferência dos agressores são por casas muradas, altas. Porque ele também fica protegido, né? Na hora que ele entra... Depois que ele ultrapassa, o problema dele fica só ultrapassar aquele muro. Uhum. Depois que ele ultrapassar, ele trabalha tranquilo, porque ninguém mais enxerga ele. Uhum. Entendeu? Então, que é a questão da visibilidade que a gente colocou aqui. Tá certo? Do ver e ser visto. Se você tem uma casa, como você descreveu, né, em que todos podem enxergar de fora, de dentro, é muito provável que, se você estiver sofrendo uma agressão ali dentro da sua casa, um transeunte note isso. E avisa a polícia. Tá certo? Exato. É muito mais provável do que se sua casa fosse completamente murada e fechada. Perfeito. Tá certo? Então, essa é a questão da visibilidade. É ver e ser visto. Tá? E da legitimidade e prevenção, como você falou. Legitimidade, o que é? Você sabe, embora seja tudo visível, seja tudo de vidro, como você descreveu a casa do seu amigo, você
sabe que existe um limite e que a partir dali é a casa dele, não é a rua. Uhum. Você vai encontrar uma barreira, tá certo? Bacana. Porque o seu amigo é o legítimo usuário daquela casa. As outras pessoas ou são convidadas, tá certo? Mas o seu amigo é o legítimo usuário daquela casa. E isso fica bem claro, tá? Quando a gente analisa um condomínio, né? Através dos riscos, tá certo? Se você olhar esses riscos aqui, são alguns exemplos apenas, não são todos, quase que todos os condomínios estão sujeitos a esses riscos. Não tem nenhum que não esteja sujeito a isso. Isso é uma coisa que ocorre, é como eu falei, existe a segurança, existe esse risco. Todos os condomínios são sujeitos à invasão, à intrusão, a acesso indevido, a falha, a latrocínio, incêndio e outras coisas, certo? Então, o que acontece? A gente tem que analisar quais são as vulnerabilidades para que isso ocorra. Uhum. Entendeu? Aí você vai caso a caso. Por exemplo, a intrusão. Vamos dando exemplos aqui. Intrusão. Quais são as principais, hoje, quais são as principais estratégias que a arquitetura segura? Vamos separar um por um, mas Isso. pontua o que é o ponto mais importante, o ponto mais e os erros mais Por cometidos exemplo, para cada um deles, nos Então, aspectos da arquitetura segura. Então, por exemplo, intrusão. Intrusão é o que é intrusão? Tá certo? É você adentrar um local sem aviso, sem autorização e com a destruição eventual de algum bem. Tá certo? Então, você tem um condomínio, você constrói um belo muro, tá certo? E aí o arquiteto resolveu desenhar o muro, sem pensar na segurança. E aí ele desenhou um muro cheio de apoios e forma uma escadinha. Exato. De tijolinhos, como a gente vê por aí. Às vezes de tijolinho, às vezes com saliências, às vezes com pilares, com reentrâncias, coisas que você consegue se apoiar para subir. Se ele tivesse pensado na segurança, ele teria desenhado um muro de um outro jeito. Tá? De uma forma que não criassem escadinhas para que as pessoas ultrapassem o muro. Um exemplo. Tá certo? Mas perfeito. A gente não pode pensar em ser... Então, exatamente o recado que você já dá nessa situação é: a arquitetura ela pode ser bonita, mas ela não pode ir contra a segurança. Sim, ela tem que ser ela estratégica. não pode facilitar. Ela Exato. não pode facilitar. Pelo contrário, ela deve proteger. Tá? E o que não impede de ser bonita também. Lógico. Né? Porque tem centenas de casos em que ela é eficiente na proteção e é bonita ao mesmo tempo. Tá certo? As coisas andam juntas, na verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você fala de visibilidade, que você falou um ponto importante, é por isso que está sendo... Eu queria até a tua opinião, né? E o teu parecer, né, de especialista. A gente tem visto aí no Brasil, principalmente, muitos prédios, muitas casas, tirando as muros ou tirando as grades, os gradis e botando aquelas divisórias de vidro, onde você vê muito claramente quem está lá dentro. Isso é uma estratégia que está dentro dessa ideia de perceber que alguma coisa está errada lá de dentro? Exatamente, perfeitamente. Se você for analisar um arrastão, por exemplo, arrastão não é um crime, tá? Tipificado no Código Penal. Arrastão é um termo da imprensa. Uhum. Tá? O crime mesmo é invasão de domicílio e roubo. Tá certo? Esse é o crime. Mas arrastão, que a gente está acostumado a olhar na imprensa, né? A ver na notícia de jornal, o arrastão, o que ocorre? São 12, 15, às vezes 20 criminosos que invadem um condomínio. A mesma coisa, se o condomínio é todo murado, ninguém está enxergando o que está correndo lá dentro. E acontece aquilo, né? Todo mundo que entra vira refém, todo mundo que quer sair vira refém, e fica todo mundo lá, e aquela prática de 1h30, todo mundo no prédio. Isso. E ninguém de fora consegue enxergar.
Se a fachada ou o muro, a divisória, é de vidro, as pessoas começam a enxergar lá dentro. E, poxa, mas que movimentação estranha é essa que está ocorrendo nesse prédio? Por que essas pessoas estão andando para lá e para cá? Por que um sujeito está carregando um fuzil? Tá certo? Então, é muito mais provável de que algum transeunte, algum cidadão, notando essa questão, avise a polícia. Uhum. Então, você aumenta as suas possibilidades de reação a uma agressão. E os criminosos sabem disso, Uhum. porque eles analisam as questões ponto a ponto, como nós estamos fazendo aqui. Uhum. Tá certo? Então, eles sabem que a ação deles está limitada, porque eles podem ser vistos. Fazer uma parte, a gente está fazendo análise, só que de lados opostos, né? A gente olha para onde o bandido vai falhar e o bandido olha onde a gente não viu ou pontos fracos que a gente precisa melhorar, né? Exatamente. O criminoso, o agressor, ele olha a sua falha, tá certo? De uma forma diferente do que a pessoa normal faz. Uhum. Ele tem uma outra mentalidade, né? Se você conversar com esse tipo de criminoso, eu já conversei, até na prisão, inclusive, né? Em troca de um maço de Hollywood, tá certo? A maior, o maior temor de um criminoso que faz isso aqui em condomínios é que a polícia seja chamada. Uhum. Esse é o maior temor que ele tem. Tá? Por quê? Porque se a polícia for chamada, deixa de ser um roubo, né, para virar uma guerra contra a polícia que vai chegar, ele vai sair do prédio e a polícia está lá na porta. E aí o Então, fator tempo conta muito, né? O fator tempo conta isso, muito. Ele começa a ter o exato. tempo contra ele. Então, o tempo passa a ser contra ele. O museu usa isso para controlar, para proteger a obra de arte. Né? Quanto tempo a polícia chega? A polícia chega aqui em 10 minutos. Bom, então nós temos que reter o cara 10 minutos. Uhum. O alarme tocou, nós temos que reter o cara 10 minutos. O cara sabe disso, ele não tem tempo para fazer. Mas, Percival, quando você implementa um projeto maravilhoso, que você fala, lindo esse projeto, você nunca deve falar que ele é infalível, e um dos pontos que eu vejo isso é por conta das pessoas. Quando a gente lida com pessoas, qual o fator que você consegue, de alguma maneira, suprimir ou reduzir o impacto da negligência com a arquitetura segura? Porque a negligência é um fator absurdo, né? E você tem a negligência operacional, né, das pessoas que operam o local, né? Não, mas eu acho que essa Segurança. você consegue controlar com bons treinamentos, mas eu estou falando do quando o próprio a gente vê situações, tem uma matéria que a gente pode compartilhar, que a gente vê situações que o próprio morador que deu, infelizmente, ele entregou o ouro para o bandido, e expôs todos os colegas. Essa é uma questão delicada, viu, Tarcísio, porque sempre me pergunto sobre isso. Vamos fazer um treinamento para os moradores, tá certo? E eu acho isso uma coisa muito estranha, na minha opinião, tá certo? Porque um funcionário seu, você treina, você exige uma performance, você pode chamar a atenção dele, você pode adverti-lo, e, em último caso, você pode mandá-lo embora, inclusive por negligência. Um morador, não. O morador não tem vamos dizer, essa expectativa de punição que um funcionário tem. Então, ele normalmente age diferente. Tá certo? O que a gente precisa ter são condições, no caso, falando especificamente de condomínios, no prédio, para que essas eventuais, vamos dizer assim, negligências do morador sejam absorvidas pelo sistema, sejam tratadas pelo sistema. Tá certo? Então, você projeta, de uma certa forma, que, eventualmente, uma negligência ela é coberta por um outro elemento, por uma outra medida. Entendeu? Porque o que eu gostaria de falar para os moradores, se eu tiver que treiná-los, é que eles, primeiro de tudo, reconheçam
uns aos outros, como vizinhos. Né? Não precisa ficar apaixonado por ninguém, nem ir jantar na casa de ninguém. Mas, pelo menos, reconheça o cara como seu vizinho. Uhum. Né? Porque esse reconhecer e ser reconhecido é o fator fundamental da segurança. É um fator fundamental. Tá? É comum, né, em cidades pequenas, e até em bairros, né, todos conhecem todos. Então, quando um estrangeiro chega, todo mundo sabe que ele é estrangeiro. Exato. O tal do forasteiro dos filmes. Né? Chegou o forasteiro. Porque todo mundo se conhece. Então, essa é a primeira recomendação: todo mundo se conheça. Né? Se reconheça como vizinho, como parte de uma pequena comunidade ali, que é um prédio. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação que eu tenho a dar é que eles reconheçam os funcionários. Tá certo? Como funcionários. Né? E estabeleçam uma relação profissional com essas pessoas. Tá? De realmente chamar as pessoas pelo nome, de ser gentil. É fundamental isso. Tá certo? E o sistema vai cobrir as negligências eventuais que podem ocorrer nesse caso. É difícil treinar um morador para segurança. Não, e respeitar as regras. E respeitar regras. Então, mas as regras são de todos, né? Se você reconhece o seu vizinho como seu vizinho, né, você não quer uma regra só para você. Você quer uma regra comum. Uma regra mínima que seja comum a todos. E você reconhece essa comunidade funcionando daquela forma. É uma comunidade. Tá certo? Que funciona daquela forma. Ninguém precisa ficar apaixonado por ninguém. Mas eu vou te dar um exemplo que eu vi acontecer uma vez lá em São Paulo. Eu fiquei um tempo em São Paulo morando por conta de um projeto, e o rapaz que quis sair enquanto o cara da pizza estava naquela cancela, né, de separação de vidro, e o cara falou: não, eu vou sair, eu vou fumar, vou aproveitar para fumar. Aí o rapaz estava dentro daquela primeira cancela, aí o próprio morador pode abrir. Ele falou: não, só depois que o rapaz da pizza sair daquele primeiro habitáculo, né? Porque se ele abrisse as duas, ele estava dentro do prédio. E o morador falou assim: pô, cara, eu tô saindo, abre só logo. E ficou forçando a porta. O porteiro falou assim: eu não posso. E ele ficou irritado, só que o porteiro tem lá fechadinho na sala dele. Mas eu vi que o morador ficou muito irritado. E acabou que ele esperou o rapaz da pizza sair para ele poder abrir. Esse ponto, quando a gente fala de respeito, eu acho que treinamento não seria nesse ponto, mas mesmo dessa respeito ao próximo, né? Respeito, quando você fala respeito ao próximo, respeito a toda a cadeia que protege. Exatamente. Mas aí o que você contou agora para a gente foi a arquitetura poderia ajudar isso, tá certo? Esse entregador de pizza não precisaria necessariamente estar nesse lugar, provavelmente. Então você tem que tratar na arquitetura também públicos diferentes, tratamentos diferentes. Certo. Tá certo? Então, às vezes você tem essa limitação. Você só tem uma entrada. Tá certo? Como é que você faz? Né? Se alguém estranho tiver nessa entrada, ninguém entra, ninguém sai. É complicado. Porque você tem que estabelecer uma tecnologia para que isso não ocorra, ou seja, as duas portas não se abram ao mesmo tempo, e outra, você tem que estabelecer um procedimento em que as pessoas têm que aguardar até que a outra seja liberada. Tá certo? Agora, eventualmente, no condomínio, você tem a possibilidade de fazer 2 acessos. Um só para moradores e outro para terceiros. Porque você controla esses dois de forma diferente. Então, a arquitetura te ajuda a resolver um problema operacional. Tá certo? Porque, pensa bem, às vezes você está na tua casa, é a tua casa, cara. Você quer entrar, você quer sair. Tá certo? Tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo repartir o condomínio em pedaços e analisar cada pedaço. Tá? Aqui isso pode variar de condomínio para condomínio, mas, no geral, são esses pedaços
que estão expostos aqui, que a gente reparte o condomínio e começa a analisar caso pedaço por pedaço. O que São as ocorre áreas críticas. são as áreas críticas, né? Áreas onde podem ocorrer problemas, né? Onde podem ocorrer crimes, né? Onde existem riscos, né? Os riscos estão localizados nessas áreas, né? Então, você vai analisando uma por uma. Nós acabamos de falar aqui portarias e acessos, né? No caso do exemplo que você deu, da pizza, do morador querendo sair do prédio e a portaria está recebendo lá o entregador de pizza e não podia dar passagem para os dois ao mesmo tempo. Então, estamos falando dos acessos e das portarias. E a gente vai analisando cada condomínio do jeito que ele está, como que tem que resolver essa situação. E se a gente for para projetar o prédio do zero, lá de trás, em cima do terreno, esses cuidados têm que ser tomados no projeto para que isso não ocorra na operação. Normalmente, e aí nós vamos falar, normalmente, como essa matéria ela não é alvo de um ensino sistemático, nem na faculdade, e depois só se o cara se interessar pelo assunto, como eu, né, como arquiteto, tá? Mas fora isso não existe um ensino sistemático disso na faculdade. Né? Então, o que acontece? Os arquitetos simplesmente não prestam atenção no assunto. Falar com o nosso amigo Tianes, né? Falar com nossos amigos do segmento de formação. Mas Tem que pensar nisso, porque isso é fundamental, né? Eles podem contribuir. Vamos compartilhar mais conhecimento. Essa área é uma área muito carente, Percival. A gente muito carente, muito carente. Muito erro sendo cometido. Quando a gente vê um prédio novo sendo invadido recorrentemente, eu vi um vídeo, a gente pode compartilhar aqui, um prédio novo sendo invadido recorrentemente e tendo que sofrer mudança no prédio com menos de 5 anos. Aí você vê como é que faltou investimento na estratégia, na arquitetura de segurança. No pensamento, lá atrás, né? Tá certo? Na concepção do prédio, né? Então, a concepção do prédio não levou em consideração os fundamentos do desenho contra o crime, que são aqueles 4 fundamentos que a gente estava falando lá atrás. Entendeu? Esse ensino não está sistematizado nas faculdades. Então, os arquitetos saem com uma ideia, na verdade, sem essa ideia. Tá certo? A não ser quando a coisa é muito clara. Tá certo? Sei lá, na divisa o cara põe um muro. Isso é claro. Percival, deixa eu te botar um ponto. Eu estou preocupado com a hora que a gente está. O papo tá bom, a gente não está sentindo ela passar. Mas tem limitação de 1 hora, a gente está quase chegando nela, mas assim, tem pontos que eu estou achando muito bacana que a gente precisa abordar. Quando você fala, por exemplo, equipamentos vitais, eu acho que tem coisas que são fáceis de entender. Preocupado com a fachada, o perímetro urbano, a gente já comentou o assunto lá na ideia do castelo, acessos internos, perímetro externo, acessos externos, já está muito claro. Agora, por exemplo, quando tem um ponto aqui que eu fiquei na dúvida, quando você fala circulação vertical, a parte interna, lógico, como controlar isso com a arquitetura e equipamentos vitais, o que seriam isso? Seria isso? Você tem equipamentos, por exemplo, que o prédio depende deles para funcionamento do prédio. Tá certo? Então, vamos dizer, por exemplo... Um gerador. Os elevadores. Bombas de recalque. O quadro de distribuição elétrica. Tá certo? E alguns têm gás, né? Instalações de gás, etc. Ou seja, são equipamentos que, eventualmente, podem sofrer vandalismo, sabotagem, tá certo? E, às vezes, a sabotagem tem a intenção do crime. Exato. Então, o que você quis dizer com equipamentos vitais são equipamentos que vão gerar suporte para toda a proteção do condomínio. Exatamente. Por exemplo, a energia elétrica. Por exemplo. Você corta a energia elétrica do prédio inteiro, você cria um pânico. E esse pânico é a oportunidade de agredir o prédio. Tá certo? Você conhece gerador também quanto eu. Gerador tem um botão lá, automático e manual, não tem? Eu vou lá e viro para o manual. Ninguém nota isso. É um botãozinho, viro para o manual.
Quando acabar a energia, ele não entra. E eu gero pânico no prédio. Uhum. Ou, no caso de uma noite, você gera Isso. uma sensação, Blackout. uma total vulnerabilidade, as pessoas estão Isso. dormindo, o porteiro fica lá sem saber, às vezes Blackout. ele também pode estar Isso. desligado e nem perceber. Por um simples botão que ninguém monitora. Uhum. Ele acha tá que foi um on, defeito nas câmeras que estão parando de funcionar. Isso, exatamente. E eu gero pânico, que me dá a oportunidade da agressão. Vamos lá. Eu queria que você falasse isso aqui, que eu fiquei muito curioso. Método das botas usadas. O que é isso, Percival? Então, botas usadas é que é para você não estragar o seu sapato novo, tá certo? É o seguinte, eu tenho uma posição, um propósito, tal, de que esse conhecimento deva ser compartilhado com o maior número de pessoas possível, tá certo? Eu não gosto de caixa preta, nada disso, tá? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que as pessoas calcem as botas usadas e vão andar pelos locais e conhecer e analisar os locais. Elas mesmas. É uma experiência cotidiana que você mesmo pode fazer. Mesmo que você, às vezes, não conheça a solução, você acaba conhecendo melhor o problema. Uhum. O que facilita a solução. Por exemplo, vá até a portaria, sente-se no lugar do porteiro e veja como aquele treco funciona. Veja se aquilo lá funciona realmente bem. Veja se realmente o porteiro tem condições de exercer um trabalho profissional. 99% das portarias não pode. Entendeu? Por quê? Nunca ninguém foi lá olhar. Nunca ninguém passou uma madrugada numa portaria para ver como o frio vem do chão, gela a perna do porteiro e ele vai acabar tendo um reumatismo a longo prazo. Nunca ninguém olhou isso. Mas tem um ponto que eu acho que é importante. Como é que você vê na arquitetura segura? Como é que você vê as pessoas que... nesse vídeo que a gente apresentou, que tem uma moradora que falando a respeito, a gente contratou o trabalho do seu Percival para sentir segurança, sentimos seguras. Mas naquele prédio eu não sei, mas quantos prédios você já foi prestar uma consultoria e reestruturar e redesenhar o projeto e a forma como se fazia a segurança com a arquitetura pós-invasão? Porque eu percebo que as pessoas ainda são... Como é que tá esse sentimento na cidade de São Paulo, que é onde você mais atua? Como é que está esse sentimento? As pessoas já estão sendo preventivas ou elas estão sendo mais reativas? Olha, os moradores de condomínios têm pouca consciência desse fator, tá? Do fator segurança. Tá? Eles agem muito por, vamos dizer assim, imagem e pela sensação de segurança. Então, tem uma câmera, está seguro. Tem um vigilante, está seguro. Eles agem assim, eles não raciocinam. É por isso que eu estou querendo... Põe a bota e vai olhar realmente como funciona a coisa. Para isso, né? E não o que ela parece ser. Se você pegar... Não precisa ser nenhum técnico para você dar uma volta no muro do seu prédio e ver se tem lugar que você pode escalar o muro. Tá certo? Não precisa ser nenhum técnico para fazer isso. Qualquer pessoa, o síndico, o morador, pode dar uma volta no condomínio e falar, olha, não dá, aqui tem um lugar que dá para... Até meu filho sobe aqui. Então o recado que você está falando é isso, conheça as suas vulnerabilidades antes que o estranho faça. Antes que o estranho faça. Entendeu? Claro, tem soluções que podem ser mais complexas, você precisa de especialista, tá? Ok, é óbvio que sim, tá certo? Mas tem coisas que você mesmo pode fazer. Você mesmo pode ter consciência das coisas, se você prestar atenção nelas. Mas, Percival, não é querendo defender a classe nem defender você, não. Você está sendo muito modesto, porque eu acho o seguinte, por mais que as pessoas tenham... Aí eu falo com o meu background de grandes obras de engenharia de segurança, que é a gestão de risco, é prever o risco, assim como você prevê o risco na sua área, na tua expertise. Mas tem uma coisa que eu percebo que as pessoas...
é preciso, às vezes, um olhar de fora, um olhar mais... Eu acho que essas situações e cenários que você está apontando mais simples são relativamente fáceis de compreender. Mas eu acho que o olhar do especialista, ele tem um olhar Não, não. diferenciado de olhar aquilo que ninguém vê. E é Claro, por não, isso que eu não. você vale o que você vale, é por isso que quando um projeto seu Não, é contratado, não é contratado por valor, é contratado porque sabe que vai trazer, não, vai eu chegar não. ali, não é a visão de alguém que simplesmente que veio aqui e olhou o que eu vejo. Não, você olha o que Mas ninguém vê. é mais, Tarcísio, eu estou falando isso mais como um sentido de conscientização das Exato, pessoas, exato, eu entendi. Como passo tá? inicial, né? De É, compreensão de da você sua ter própria responsabilidade também no e contexto. você de ter preocupação com esse assunto, né? Claro que eventualmente você precisa de um especialista, eu não estou negando isso, eu, aliás, vivo disso, tá certo? Mas é importante que as pessoas tomem consciência das coisas, né? E consigam olhar certas coisas. Como você citou o exemplo, o seu conhecido que queria sair e tinha um entregador de pizza no meio do caminho ali, entre as portas, ele devia ter pensado, né? Ele falou: puxa, será que não tem um jeito melhor para a gente entregar pizza nesse prédio? Uhum. Tá certo? E era um prédio novo, hein? Um prédio de 2 anos. Isso. Então, será que não tem um jeito. O próprio morador, será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Precisa ser sempre esse negócio chato? Tem que Exato. ter algum jeito melhor de fazer. Tudo tem uma maneira melhor de fazer, você sabe disso. Exato, e aí a inovação que entra, aí a pergunta, o Exatamente. que você está vendo aqui, por que as pessoas ainda, e nos projetos que você vê de arquitetura, se inova tão pouco? Você vê um projeto de prédio, ele faz, a construtora faz praticamente o mesmo projeto para todos os lugares. O Por que se primeiro, inova tão pouco? o primeiro Para a fator gente que eu, fazer o nosso fechamento, que a gente já está passando de 1 hora. isso, o primeiro fator que eu considero é aquele que a gente já mencionou. Não existe um ensino sistemático Uhum. desse negócio lá na escola, né, na faculdade. Tá certo? Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que esse mercado, vamos dizer, imobiliário, ele é muito conservador, Uhum. tá certo? Porque a mudança que eu vejo, a inovação que eu vejo, é que os prédios passem a ter, sejam projetados, né, com ambientes que façam a transição entre o público e o privado. Certo. Então, tem que ter espaços adequados para que seja feita essa transição. Ou seja, para que você torne todas as pessoas reconhecidas antes delas entrarem. Entendeu? Tem que ter um espaço para isso. Se você só tem uma porta na calçada, fica difícil. Não. Entendeu? Então, tem que haver essa mudança arquitetônica, eu chamo de bloco de acesso. Tá? É um nome conceitual apenas. Ou seja, existe uma área onde essa transação é feita. As pessoas estranhas chegam, elas são reconhecidas, autorizadas e elas passam para dentro do condomínio a partir de um procedimento. Mas tem que haver uma área. Então, por exemplo, você pega prédios onde os relógios de medição da Eletropaulo estão lá no primeiro subsolo, no meio do prédio. Então, o rapaz que mede os relógios tem que ir até lá. Por que eles não estão lá na frente? Por que não se projetou uma área de utilidades, por exemplo, em que todos possam ter acesso sem entrar no prédio? Uhum. Por exemplo. Tá certo? E você evita uma série de situações. Então, a inovação que eu vejo nessa área é essa mentalidade que tem que mudar. E você muda isso, Tarcísio, quando você entende a questão do propósito da arquitetura, da legitimidade dos usuários. De quem é legítimo e quem não é. Da visibilidade, do controle natural de acesso, do reconhecer e ser reconhecido, que é o objetivo de todo o sistema tecnológico de segurança. É reconhecer e ser reconhecido. E agir conforme. Mas acho que a questão da inovação vai também, me corrija, para a gente dar esse fechamento, a inovação vai dessa conscientização do valor que a segurança vai trazer, Isso, da mentalidade. gerada por uma arquitetura segura. Enquanto a gente não Exatamente. tiver essa conscientização, isso que você falou, esse exemplo de fazer
as visitas à área de utilidades ter um acesso que não se entre ou que tenha um bloqueio para o prédio, isso é totalmente possível e pode gerar algum custo, mas assim, a partir do momento que se vê, que se compreende facilmente, claramente, o valor que isso pode trazer de segurança, benefício para os moradores, isso se paga muito claramente. Quem é que vai falar, não quero isso? Impossível. Se você um posto 24 horas deve custar coisa de R$25.000 por mês. Se essa providência tivesse sido tomada lá no projeto do edifício, talvez você não precisasse desse posto hoje. Exato. Entendeu? Exato. Então, o mercado imobiliário também... Você está acompanhando as montadoras de automóvel, com certeza. Tá? Então, você sabe que as montadoras elas não estão muito mais preocupadas em vender um carro para você. Tá? Elas estão querendo vender um serviço para você. Que você use o carro quanto tempo você quiser e você vai trocando e você usa e paga pelo que você usa. As incorporadoras, as construtoras, têm que começar a se preocupar com o uso do prédio. E não projetar de uma forma e largar o resto para a operação do prédio, para os moradores, para os usuários resolverem o problema. Elas têm que começar a pensar no uso também. Como esse prédio vai ser utilizado no futuro. Quando os moradores estiverem lá, ou os ocupantes, ou os usuários estiverem lá. E isso não é pensado hoje. Mas talvez porque na hora da compra do prédio o encantamento é tão grande pela beleza, que se perde o foco do principal, ou não vou dizer talvez o principal, mas de um fator pilar, né, estrutural, que é a segurança. Então, enquanto a gente não tiver essa mentalidade, na hora que a gente for comprar um prédio, na hora que a gente for mudar para um lugar, na hora que a gente olhar uma planta, a gente não entender isso, que infelizmente ou felizmente, né, infelizmente por conta da violência, mas felizmente que a gente tem pessoas como você que vão pensar exatamente como tornar o ambiente mais seguro e desestimular a prática criminosa, enquanto as pessoas não entenderem que o conforto tem que estar ligado, isso tem que estar aliado com a segurança, a inovação fica mais difícil e ela acaba sendo reativa. Mas claro, a segurança não faz parte o conforto não faz parte da sua segurança? Com certeza absoluta. Exato. Exatamente. Certeza absoluta. Exatamente. Percival, faça o seu fechamento. Eu vou deixar aqui os teus contatos na apresentação final para fazer o seu merchandising, que é importante. E te agradecer muito pela oportunidade de estar dividindo aqui. Aprendi muito com você. Era para a gente fazer um bate-papo de meia hora, 40 minutos. Tá chegando aqui, passamos muito do nosso tempo. Mas é sempre um prazer, cara. Muito obrigado. Tem conteúdo, como o Christian me comentou, vai ter conteúdo demais. Vai ter muita coisa para falar e vai ser difícil conseguir consolidar, mas tenta. A gente está tentando. Nem que a gente faça o próximo, o terceiro. Eu vi o teu Café com Segurança depois. Não dá. É muito conteúdo para passar. Quem agradece sou eu, e não tenho nem como agradecer você, a tua generosidade aí do Christian. Agradeço a todos que ouviram a gente aí e tal. Fico disponível para qualquer consulta, qualquer pergunta, podem encaminhar para o CT Segurança ou para o Tarcísio e eu respondo, se puder. Mas eu queria... É claro que o assunto é muito grande, é muito extenso, tem muitos aspectos, muitas facetas, né? Não dá para ser abordado aqui em uma hora, mas a gente quer deixar a semente, né, Tarcísio? Para que outros peguem essa semente e peguem esse bastão e levem à frente e nos ajudem a compartilhar esse conhecimento, espalhar esse conhecimento pelo Brasil. Tá certo? Essa é o nosso propósito aqui, nosso compromisso. Tá falando. Tá bom? Muito obrigado, Percival. Bem, pessoal, para quem gostou, deixa o like, entre em contato. Durante a primeira live, a gente fica online e qualquer pergunta pode ser enviada, a gente vai responder durante ou depois. Sempre que for possível, a gente está respondendo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no canal do CT, seja onde for. Entre em contato, não deixe de mandar sua mensagem, vai ser um prazer. Um abraço grande e até o próximo. Muito obrigado, Percival. Fica com Deus.